Eu queria que você soubesse de uma coisa, por isso o título dessa mensagem, eu quero que você fale comigo bem forte. Você não foi criado para morrer. Pode dizer, eu não fui criado para morrer. Fale isso. Você não foi, esse não era o projeto inicial de Deus. É interessante quando você vê assim. No princípio, Ele cria todo o universo, cria um paraíso, e nesse paraíso Ele põe um jardim, e Ele põe um homem e uma mulher para governar, para cuidar, para aproveitar. E se você ler Gênesis, você vai ver que é um lugar magnífico. Com árvores, com animais, com peixes, com fontes de águas cristalinas, com ouro, o que você imaginar. Havia uma harmonia entre toda a natureza, não é o que existe hoje, a lei do mais forte, não, lá não existia isso, não precisava disso, era um projeto lindo de Deus. Deus caminhava com eles, havia harmonia com Deus, harmonia entre o casal, não havia dor, não havia sofrimento, nada, um lugar para viver em perfeita comunhão com Deus, em perfeita comunhão com seu semelhante, em perfeita comunhão com a natureza. Se você acha lindo ver um aquário só, eu já fico contemplando. Se você vê de vez em quando alguns filmes que eles mostram o fundo do mar com aquelas imagens das melhores possíveis, você fica vislumbrado com aquilo. Fala, isso é demais. Então, claro, é assim. Então, tudo que Deus fez. E Deus disse assim, domina sobre isso tudo, aproveita. E Ele tinha, quando você olha para o que está descrito, Ele tinha tudo o que Ele precisava para viver feliz, para ser feliz. Agora, Deus coloca duas árvores no centro deste jardim. Preste atenção quando a gente está falando de morte, preste atenção. Uma era uma árvore da vida e a outra é a árvore do bem e do mal, que Deus colocou. E Deus foi bem claro com Adão. Olha, você pode comer de tudo. Tudo que eu fiz é seu, é para você, aproveita de tudo que tem. Aproveite de toda essa maravilha. E Ele diz assim, você vai encontrar tudo, não te falta nada. Tudo que você precisar para a felicidade eu providenciei, está aí, aproveita. Agora só tem uma coisa, tem duas árvores. Tem uma árvore delas, no centro aqui, que ela é a árvore do bem e do mal. E o dia que você comer dela, você vai morrer. Então é uma coisa que você não precisa, é uma coisa que eu não quero para você, e é uma coisa que não te faz falta. Então, só para deixar claro para você, é como se eu e você hoje pegássemos o nosso filho e dissesse assim, filho, cuidado com as suas amizades, vão te oferecer drogas. Você sabe o que acontece com uma pessoa que chegou no estágio alto de drogas, que ele passa a roubar os pais, que ele passa a levar coisas de casa. Ninguém está dizendo para você abandonar o filho, eu só estou dizendo das consequências. Então um pai chega e diz, filho, cuida com as amizades. Se você envolver com pessoas que você perceber que não são amizades boas, fujam, porque você vai acabar se envolvendo com isso, e isso vai te fazer mal, vai destruir você, vai matar você. Então nunca experimente, fuja delas. Em outras palavras, filho, esse é um conhecimento que você não precisa para a sua vida. Essa é uma coisa que você não precisa. Era isso que Deus estava dizendo para ele, você não precisa disso. Então não se envolva com isso. Agora, por que é que Deus coloca? Vamos entender. Tudo aqui eu tenho que ser meio rápido para você entender onde eu quero chegar. Por que Deus colocou Adão e Eva à prova? Por que Ele precisava fazer isso? É a única coisa que me diferencia, que nos diferencia de um robô, é isso. Se não houvesse a possibilidade de eu escolher uma coisa ou outra, escolher Deus ou escolher o mal, então era um robô que faz o que é mandado. Eu só obedeço as normas, as ordens. Há uma discussão muito grande hoje sobre isso, né? Diz que tem que seguir 3 leis, e nessas leis é o homem que determina para um robô, para ele nunca ameaçar alguém. Então, as 3 leis trabalham de uma forma que ele é um servo completo, e há um medo de que eles consigam burlar isso e depois começam a matar humanos, é uma briga. Mas nesse caso ele está dizendo, você tem limitações, um robô tem limitações, ele é feito pelo homem. Então Deus falou, eu vou fazer o homem com liberdade. É isso que eles chamam de livre-arbítrio, a capacidade de decidir. Porque Deus não queria que você e eu fossem programados, que nós escolhêssemos. E Ele foi claro para Adão, olha, a árvore não estava num lugar qualquer que você diz, eu estava indo ali, de repente eu comia, nem vi. Estava com meio das outras, não, estava no centro. Possivelmente aquelas luzes acesas, né? Talvez a luz acesa para a árvore da vida, a árvore escura para o bem e do mal, para ficar bem claro. Então não tinha dúvida, né? O lugar estratégico. Não dava para ele dizer assim, eu me enrolei nesse negócio.
E ele estava consciente, Deus foi muito claro, o dia que você comer, você vai morrer, então tome cuidado. Ele estava consciente disso. Um comentário da cultura bíblica sobre esse texto, sobre essa realidade, diz o seguinte: é como se Deus tivesse falado assim, sabe, Adão, que agora você depende do seu próprio comportamento, saiba disso. Você foi colocado no paraíso com um teste, em teste. Seja submisso, seja obediente, você vai viver para sempre. Mas caso contrário, se você quebrar essa regra, se você desobedecer essa única regra, você será tão infeliz na mesma intensidade da sua felicidade hoje. Você e eu sabemos do final da história, que eles comeram e o mal que veio sobre eles. Comeram da fruta errada, da árvore errada. Agora, se eles comessem da outra árvore, eles teriam vida eterna. Mas como eles comeram da árvore do bem e do mal, eles ganharam a morte. Então eu perguntei, por que a morte? Então daí, todos os seus descendentes, todos os descendentes de Adão, eu e você, passamos a morrer. E por isso esse processo de sofrimento também. Jesus teve que morrer. Então ele passou por uma situação tão grave também, e isso está lá registrado também em Gênesis. Jesus disse que isso aconteceria, que ele enviaria alguém que ia ferir, que a serpente ia ferir o seu calcanhar, que Jesus foi crucificado, mas ele também quebraria o seu ferrão, ele pisaria na cabeça da serpente. Era Jesus. Jesus morre, Jesus sofre, ele teve que passar por isso. E diz que depois da desobediência, e eu até vou pedir para você ler lá, houveram muitas consequências. Uma delas é que eles foram expulsos. Depois você lê para ver. Mas eu estou falando de morte, então uma só. Leia comigo esse versículo. Diz assim, 3,19, vamos ler juntos? Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é o pó, e ao pó voltará. Então, a partir daquele dia, o homem parte da maldição pelo seu erro e desobediência, que ele foi avisado, ele passou a morrer. Na verdade, eu estava pensando que antes aqui está falando sobre comer o pão de uma maneira. Tem muita gente que diz assim, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Infelizmente, foi o que nós passamos a fazer. A vida passou a ser difícil. Você tem que suar, né, de sol a sol, sofrer, trabalhar com inflação, trabalhar com tantas coisas por causa do pecado. Então, da queda, o que houve. Então, nós passamos a morrer a partir desse momento. Mas veja o que Deus diz em Gênesis. Então, eu estou falando do amargo, a gente vai entender um pouco o amargo, daqui a pouco eu ofereço chocolate para vocês, tá bem? Aí vocês vão entender a saída para tudo isso. Leia comigo Gênesis 3:22. Vamos juntos? Então disse o Senhor a Deus, agora o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Lembra, 2 árvores. Eu disse que se ele tivesse comido da árvore da vida, ele ia viver para sempre. Mas ele escolheu a árvore do bem e do mal. E agora, ao expulsar, a palavra mais à frente, um pouquinho os próximos versículos, diz que Deus colocou anjos, né, querubins com espadas flamejantes, guardando o caminho da árvore da vida. Pode procurar, não vai encontrar. Porque diz, se eles agora em pecado, do jeito que estão, comerem, vão viver para sempre. Então, pode tirar o cavalinho da chuva que você vai viver eternamente. Com as pesquisas estão dizendo que nós estamos descobrindo o antídoto, seja lá o que chamarem, o remédio da imortalidade não existe. A gente vive um pouco mais, mas o remédio da imortalidade, já a gente vai ver qual é a resposta. Então, o plano de Deus era a gente viver feliz, sem dor, sem sofrimento, sem trabalho duro, sem morte. Era isso. E a morte, então, é um sinal de Deus para dizer que algo extremamente está errado com a gente, na nossa vida. Todas as vezes que você vê isto, alguém morrendo, você para pensar sobre a vida, você para pensar sobre o significado da vida. Alguém pode ver que tem alguém conversando bem alto lá atrás, só pedir para conversar mais baixo, tá bem, por favor? Veja só, Deus diz assim na sua palavra, é melhor na casa que há luto do que onde há festa. É melhor você ir num lugar que há luto do que onde há festa. Por quê? Quando você está numa festa, ele diz, a gente se embebeda. O que é se embebeda? A gente fica tão ludibriado com as coisas, ia para cá e para lá,
é música, seja bebida, seja o que for, e a gente está e viaja. Essa é a ideia na nossa mente. Mas quando a gente vai num lugar que há luto, onde uma pessoa morreu, não tem jeito de você ficar contando piada. Naquele momento está todo mundo refletindo, pensando sobre a vida, o valor da vida, o que eu estou fazendo com a vida. Melhor você estar aqui hoje e não ouvir só de chocolate. Mas o senhor convidou para ser amigo e agora o senhor está falando uma coisa difícil? Tá bem, qual a palavra que nós daríamos para o meu parente? Não, você não tem nada, viva a sua vida. Não tem jeito. Preciso dizer para você, cada morte, a morte de Jesus, a morte de alguém que você ama demais, não tem saída. A morte é um sinal de Deus. É Deus dizendo algo errado. Você precisa parar para pensar sobre a sua vida e ver o que está acontecendo com ela. Como é que a morte de Jesus, então, se encaixa nisso tudo, agora já que a gente está falando disso? 1 Coríntios, comigo, eu quero que você leia. Vamos lá? Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Tem 2 Adão. Você tem raiva de um Adão. Você já culpou um monte esse Adão. Se você pudesse pegar, eu inclusive já pensei nisso, pudesse pegar esse Adão pela garganta, por causa do que a gente passa, eu pegava. Não põe ele na minha frente. Cara, você tinha tudo, o que você fez? Não é assim que a gente fala para algum filho? Meu filho, o que você fez? A gente fez tudo por você. Olha a burrice que você fez. Não podia ter feito. Então, eu falaria, ele ouviria um monte. E aí, ainda mais ainda, eu não fiz nada, foi ele que fez, por que eu que tenho que pagar? Não é assim que a gente faz? Por que eu estou colhendo isso tudo? Se eu estivesse lá, eu não faria. Tá bom, você tem uma oportunidade agora. Porque diz que Deus, para resolver a questão, ele envia o último Adão, um segundo Adão. Enquanto o outro era uma alma vivente, esse é um espírito vivificante. Aquele deram vida para ele, esse dá vida para os outros. Amém? Amém, queridos? Dá vida para mim e você. Ele é enviado por Deus como um segundo Adão. E vamos entender, fazer essa comparação que Paulo faz entre o primeiro e o segundo Adão, ou o primeiro e o último Adão. Vamos juntos. Diz assim: portanto, vamos ler comigo, porque a palavra de Deus, ela faz efeito na sua vida. Por isso que eu quero que você leia. Vamos lá? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, veja só, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, segundo Adão, o último Adão. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus é esse segundo Adão ou esse último Adão. Se eu posso resumir isso para você, esse texto está dizendo assim: o pecado entrou no mundo por um homem. Pelo pecado, ele diz, entrou a morte. Morte é consequência de pecado. Por isso, cada vez que alguém morre, está dizendo, pecado, é o pecado. É a natureza pecaminosa, é a desobediência humana. E dizia, a morte então passou agora para todos os homens. Pela desobediência, foi a desobediência que abriu porta para isso. A morte reinou por meio dele. Agora diz assim, que Deus cria uma imensa provisão para a solução. Você vai ver isso em Verdades Básicas, tá? Acho que na segunda ou terceira lição. Deus cria uma provisão para a solução por meio de um único homem, que é Jesus Cristo. Ele diz, é imensa. Ela cobre tudo, ela resolve tudo. E diz que não vem de nós, porque é Deus quem recebe de Deus. Por isso eu disse, não é você querer isso somente. É mais que isso, você não vai querer se Deus não te quiser primeiro. Eu acho interessante isso. Deus te ama, Ele vai na sua direção, aí você passa a enxergar. Mas se você está vendo Deus, e se você vê-lo nesta manhã falando com você, depois eu quero chamar você para uma decisão. E diz assim, a desobediência de um resultou na condenação de todos. Por causa dele, todos nós entramos nessa fria. Mas o ato, um ato só.
A desobediência de um resultou nisso, mas um ato só de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Pela desobediência de um, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência também de um único, muitos foram feitos justos. Você não fez nada para herdar, como você também não vai fazer nada para se libertar. Você falou, legal, então está tudo certo comigo? Eu herdei, sofri até agora veio o segundo Adão e último, então já fez tudo, eu estou livre. Em parte, sim. Você tem a possibilidade, você ficou na mesma situação que Adão agora e Eva, no jardim. Ele foi colocado diante de uma decisão, certo? De um teste, de uma prova. Você tem a árvore da vida para se alimentar e se tornar eterno e viver como nós, como Deus, eternamente. Não é só a única qualidade de Deus, né? Quando a gente fala de vida e de morte, a vida de Deus em nós é a santidade dele. É o caráter de Deus. Não é só, eu estava morto, eu estou vivo. Não é isso, não. A vida de Deus e a vida eterna também não é só viver para sempre. É a qualidade de vida que Deus tem. É esse amor que Jesus tem. Isso que ele se entregou, a compaixão, a misericórdia, a santidade, a pureza, a inocência. É disso que está dizendo, a vida que precisamos, que perdemos. Por isso você ouve isto, né? Um cara de 25 anos entrando na escola, fazendo um estrago daquele em crianças. Tinha um pai chorando, dizendo assim, a minha filha viu, o que eu vou explicar, de 5 anos, o que eu vou explicar para ela? O pior, você sabe que tem um professor que está respondendo, porque ele diz, devia ter matado muito mais lá de dentro. Está vendo o que nós estamos vivendo? Está vendo os nossos dias? Então você está vendo que as pessoas que deviam ter valores, que deviam ter padrão, o problema é com isto. Então essa é a morte que Deus está dizendo. O medo de morte seu, quando nós passamos a morrer, mas nós passamos a morrer fisicamente para dizer que há uma morte espiritual. Essa separação que o homem faz de Deus. E toda essa maldade que nós vemos é falta de Deus. E não é falta de igreja, gente, não é falta de religião, por favor, entenda bem. Nenhuma igreja, nenhuma religião vai mudar. É falta de Jesus, uma pessoa, um relacionamento com essa pessoa. Aí talvez você encontre uma igreja boa para isso, para servir a Jesus, mas não é uma religião que faz isso. Essa qualidade de Deus dentro de nós que nós precisamos. Então ele estava diante de uma decisão, o que ele queria, o que ele iria fazer? E a pergunta para você e eu só é a mesma. Jesus resolveu o problema, ele é o último Adão. Ele colocou você numa situação de justiça e você toma uma decisão, se você escolhe a morte, qual Adão você tem compromisso? Com qual deles? Essa é a pergunta que Jesus faz para a gente hoje. Olha só o que diz João 3,16 a 21. Vamos ler 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte, a vida que nós perdemos e a morte que nós temos está resolvida nesse último Adão, Jesus Cristo. Mas lembra que precisa de uma decisão. Todo aquele que nele crê. Essa é a decisão. Aí, meu querido, acabou a culpa do primeiro Adão. Porque vem o segundo e falou, eu posso resolver o problema. Você quer ajuda? Versículo 17 diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, você entendeu isso? Não é fácil o que eu estou te falando, mas é a verdade. Não tem jeito de pôr esparadrapo em alguém que está com câncer, nós estamos. Quem não deu a sua vida, quem não crê em Jesus, quem não convidar Jesus, já está julgado. E nós temos uma coisa tão simples para fazer, que é apenas crer em Jesus e receber. E qual é o julgamento? Versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que a pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, que é Jesus, a fim de não serem arguidas as suas obras. Eu não quero abrir mão, eu nem quero que fale sobre o que eu faço. Eu quero continuar fazendo. Versículo 21,
Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Me aproximo da luz, porque eu quero que fale sobre as minhas obras, eu quero ser transformado, eu quero ser mudado, e eu quero que a minha vida seja nova. Eu quero então voltar a afirmar para você, você não foi criado para morrer. Nós não fomos criados para viver isso tudo que nós vivemos e todo esse sofrimento. Aquele que escolheu o caminho de Adão, escolhe o caminho da morte, de rejeitar a vida. Seguir o caminho dele é seguir um caminho de separação de Deus, é insistir em levar a vida do seu jeito. E levar a vida do jeito é assim, você tratar a sua família do seu jeito, você tratar os seus negócios do seu jeito, você educar seus filhos do seu jeito, você se relacionar do seu jeito, você viver, não, meu jeito é melhor. Foi isso que Adão achou que ele poderia, sem Deus, fazer. E Deus queria, falou assim, eu fiz para você o melhor. O meu jeito é o único jeito de viver a vida e você experimentar o melhor da vida. E lembre-se, não é um convite para você mudar de igreja, não é um convite para você entrar até mesmo quando você vai aprender com a gente verdades básicas aqui, não é para você, opa, agora então eu entro nisso aqui para ser membro, meu filho. O que é de membro que vai estar decepcionado o dia que se encontrar com Deus é grande, o negócio não é ser membro de nada. Agora, você vai precisar ser membro de uma igreja para você ter isso que nós temos aqui. Onde você ouviria isso? A igreja é para isso, para cuidar. Mas é Jesus que nós precisamos ter um encontro com Jesus Cristo que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Então, optar por Adão é optar pela morte eterna primeiro. Agora, escolher Jesus é escolher a eternidade. Viver essa vida nova que ele tem, escolher a obediência, escolher andar com Deus, porque pode ver, Deus estava todos os dias com ele. Deus aparecia toda a tarde para bater um papo. Já pensou, querido? Você quer conversar com uma pessoa importante, um guru, um cara, um melhor amigo que te dê um conselho, você tem que marcar a hora, talvez tem que fazer viagem. Não, toda tarde nós temos um encontro com o guru dos gurus. O mentor dos mentores. Nem sei se estão usando o guru ainda, mudou agora, né? Coach dos coaches, né? Nós temos o melhor de todos, ele vai estar aqui. E aí? Não tinha coisa ruim para discutir, qual que era a coisa? Como é que foi? Nossa Senhora. Sabe aquele um que eu chamei de jacaré? Conversa. O leão, então, Senhor Jesus, o Senhor precisa de ver hoje, coisa mais. E aí, tá? Aqueles peixes, Senhor, essa era a conversa. Mas aquela fruta, aquele pêssego, Senhor, né? Você sentiu até o aroma do peixe, né? A pele, né? Aquela película ali, né? Demais. Entende? Essa era a conversa. E qual é a conversa hoje? Como é que você está aí? Minha vida está uma desgraça. Eu acho que vão levar tudo. Estou com uma dor lascada. Como é que está hoje? Ixi, levantei com uma dor de cabeça. Gente, essa é a conversa. Você pode ir na farmácia para mim, você não sei o quê. Ih, eu estou com raiva de fulano, tem não sei o quê. Ixi, você viu aquilo? Você viu? Liga as notícias. Essa é a vida. Quando Jesus está dizendo, eu estou te convidando para uma vida abundante, uma vida nova, e ele está dizendo assim, não é que você não vai morrer fisicamente, não é que você não vai ter problemas, esse meu primo é evangélico, mas sabe qual é a fala dele? Estou agradecido a Deus pelos meus 57 anos, isso eu ouvi dele. Se ele me der mais vida, eu quero deixar algumas coisas, eu quero falar dele, como é que ele me curou. Se ele não me curar e me levar, eu tenho 57 anos, foram muito aproveitados de tudo que ele fez por mim. Você está vendo a diferença? Não, se você está perguntando, está achando assim, pastor, então, se eu receber Jesus, o negócio vai ficar legal na minha vida? Não é assim. Não vamos te enganar, não, aqui a gente não faz isso. Dá um dinheirinho, você tem bastante, vixe, eu melhoro a sua vida num segundo. Vem aqui, né? Não é isso que está por aí? Toma essa água aqui. Jesus tem misericórdia, Jesus não precisa fazer nada, é só tomar água, irmão. Mas paga para sair. A água é de graça, na hora de sair você paga. É isso. Não, nada disso. Jesus é de graça, é um presente, ele não engana você, não diz que não vai ser fácil para o próprio Jesus, ele, Pai, passa de mim. Mas qual era a questão? Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Nós passamos a viver em função de, como diz Jó, se me tirarem mais, a única coisa que me resta que é a minha vida,
Se me retirarem, já tiraram tudo? Mas assim, daqui a pouco eu vou encontrar com o meu Redentor. Hoje agora eu falo com ele virtualmente, mas eu vou vê-lo face a face e eu verei como é. Está vendo a diferença? Quando nós encontramos Jesus. Então esse Jesus da cruz é um presente maravilhoso. Ele morreu para que você tivesse vida. Só isso. E ele está dando a oportunidade, como o último Adão, de dizer o seguinte: você pode optar pela vida eterna. São duas coisas. A mudança, a transformação que ele vai fazer no seu coração. Aí você será um marido diferente, uma esposa diferente, filho diferente, tudo diferente. E a diferença está internamente, não é estética. Algumas igrejas estão mudando a estética das pessoas. Vem para cá, você canta, você faz isso, faz aquilo outro. É o mesmo que dar a cesta básica para alguém miserável. Amanhã você tem que dar outra vez. Jesus vem e faz uma transformação dentro do coração. Você começa a amar pessoas. Você começa a perdoar pessoas. Você começa também a se perdoar. Se aceitar as pessoas. E você começa a oferecer amor para as pessoas. Entender as pessoas. Você ganha uma perspectiva da vida diferente. A vida é a mesma. Talvez você vai morar na mesma casa. Mas você sabe a diferença de entrar numa casa que tem paz e alegria. Pode ser pobre, o mais simples possível. E você vai enxergar Deus, e você vai entrar numa mansão e ver o que é ter tudo e ser vazio e não ter nada. Essa é a diferença.